Olá, vamos para mais uma reflexão. Para encontrar a Deus é necessário buscá-lo. Muitas pessoas dizem crer em Deus, dizem crer que existe um lugar onde podemos encontrar e falar com Deus, e muitas pessoas tentam buscá-lo onde pensam que ele está, segundo aquilo que aprenderam, segundo aquilo que seus pais ensinaram, segundo aquilo que suas convicções e suas faculdades mentais as fazem entender que Deus está onde elas pensam que Ele está. E assim, elas ficam confortáveis nas suas religiões, elas ficam confortáveis em crer e achar que Deus está em suas religiões e nas coisas que elas por muitas vezes aprenderam, né? Como eu disse, desde pequenas. Então, muitas dessas pessoas nunca leram a Bíblia, nunca pegaram a Bíblia assim para ler alguns versículos, para ler um capítulo, e nunca se preocuparam em saber de verdade qual é o propósito de Deus sobre a vida do ser humano, e saber também qual a vontade de Deus para nós, em comum, para nós. Partindo desse princípio que muitas pessoas não leem a Bíblia, inclusive até pode ser que você que está aí ouvindo essa mensagem nunca tenha se preocupado com isso, em saber sobre isso, e talvez você seja um desses que não teve, até o momento, nunca teve interesse em saber verdadeiramente o que é, quem é Deus e como buscá-lo e como encontrar este Deus verdadeiro. Talvez você não tenha tido esse interesse até o momento. Então, nesse desencontro por parte do ser humano, entre o ser humano e Deus, porque o desencontro é por nossa culpa, não por Deus, porque Deus está aí pronto a ser conhecido, inclusive ele quer, um desejo dele, que o ser humano conheça a Deus. As pessoas acabam por acreditar naquilo que seus pais, que sua família, suas convicções dizem, e isso é normal, porque muitas pessoas já crescem desde pequena em várias doutrinas, em várias religiões. Mas por essa falta de ter o interesse de pegar a Bíblia e conhecer este Deus, elas permanecem nessas doutrinas. E eu digo que todas as pessoas que estão desta forma, estão de certa forma perdidas no caminho, buscando um Deus que elas pensam que está onde na verdade ele não está, buscando Deus de uma maneira que jamais irão encontrá-lo, porque é a forma que ele não se torna conhecido, vamos dizer assim. Por isso o versículo que nós vamos ler explica exatamente como encontrar a Deus, que está escrito aqui em Jeremias capítulo 29, o versículo de número 13, que vai dizer: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a maneira que nós devemos buscar a Deus, para encontrá-lo. Então Deus nos dá o caminho para achá-lo, para ouvir a sua voz. E o caminho é buscar a Deus de todo o nosso coração. Mas como que nós buscamos? Como assim nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração? Devemos buscar a Deus em sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração necessitado, reconhecendo que precisamos de sua misericórdia, que necessitamos nos arrepender, que necessitamos de um Salvador, de um Redentor, que nós necessitamos de um Deus que perdoe os nossos pecados. É dessa maneira que nós temos que buscá-lo, sem pretensão de coisas materiais. Claro que nós sabemos que Deus tem o poder para fazer todas as coisas, sejam elas de ordem espiritual, física ou material. E justamente por isso que cremos e o buscamos. Porque é pelo que Deus faz que sabemos quem Ele é. E por isso confiamos e queremos buscar a sua presença. Por exemplo, Deus criou o universo, criou todos os seres viventes, criou a natureza e colocou tudo em harmonia sob o céu e além do sol. E isso tudo testifica a sua grandeza. São as obras de Deus que testificam dele aos nossos olhos nus. Nós podemos ver as obras de Deus testificando
dele na natureza, na fauna, na flora e na vida. Por isso, nós devemos ter este interesse em saber quem é este Deus que criou tudo e como devemos buscá-lo. Nós temos que adorá-lo com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o nosso entendimento. Adorar a Deus sem reservas, sem medo, sem dúvidas, sem desconfiar que Ele é capaz de fazer todas as coisas. Nós devemos nos entregar de corpo, alma e espírito para adorar a este Deus, buscar a este Deus. Nós não devemos dividir a nossa adoração, e quando eu digo dividir a adoração, é justamente trazer para o auxílio de Deus, para ajudar a Deus, outras divindades, santos, entidades, etc. A adoração e devoção e veneração nossa deve ser exclusiva de Deus, não de outros. Nós devemos amar a Deus, devemos confiar plenamente em seu poder, buscando a Ele dessa forma, dessa maneira. Com toda certeza, você encontrará, eu encontrarei, não o Deus que o mundo diz que está em todas as religiões, mas o verdadeiro Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o único e verdadeiro. Então pare, reflita, deixe de seguir esses enganos, porque para saber quem é o verdadeiro Deus, você deve ler a Bíblia Sagrada. E pare de seguir as doutrinas erradas, os enganos, porque o verdadeiro Deus te chama hoje para ter um relacionamento com Ele. E um relacionamento não superficial, mas um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento íntimo, porque é o Deus pessoal. Ele quer se fazer conhecido. Ele quer se tornar conhecido. Mas você e eu necessitamos pegar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, examinar, estudar e entender o propósito de Deus. Então, quer buscar a Deus? Se entregue a Ele de corpo, alma e espírito. Busque a Ele sem reservas, sem medir esforços. Busque a Ele sem segundas intenções. E as segundas intenções que eu digo são os materiais, porque isso Ele é capaz de fazer em nossa vida, isso nós sabemos pelo seu poder, e é da vontade dEle se for. Mas busque a Ele primeiramente pela tua salvação da tua alma, da tua casa e da tua família. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para você e entenda que você necessita de um Salvador, de um Redentor, e por suas mãos você nada pode fazer. Então, fiquem com essa mensagem. Deus quer ter um relacionamento de pai para filho com vocês. Amém? Deus abençoe a todos.